paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. É o tempo especial do nosso dia que nós tiramos para ler a palavra do Senhor juntos. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, Andréia. Nós estamos acompanhando, assim, dia a dia, né? Aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida por meio da leitura da palavra de Deus. Estamos conhecendo o projeto eterno de Deus para a nossa vida. Estamos fazendo essa leitura sequencial. Estamos no livro de Números. Hoje nós vamos prosseguir a partir do capítulo 15. Números, capítulo 15. No episódio anterior, nós lemos no capítulo 14 que o povo não entrou na terra prometida, eles murmuraram contra o Senhor e ali foi definido pelo Senhor que eles passariam 40 anos no deserto. Então vamos ler agora o capítulo 15 do livro de Números. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício para lhe cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para ao Senhor fazer um cheiro suave de ovelhas ou vacas, então aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, oferecerá 1/10 de flor de farinha misturada com a 4ª parte do hin de azeite. E de vinho para libação preparareis a 4ª parte de um hin para holocausto ou para sacrifício por cada cordeiro. E por cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de flor de farinha misturada com a 1/3 parte do hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor em cheiro suave. E quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de manjares de 3/10 de flor de farinha misturada com a metade de um hin de azeite, e de vinho para a libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com o gado miúdo dos cordeiros ou das cabras. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis com cada um, segundo o número deles. Todo natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós nas vossas gerações, e ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e o mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra em que vos hei de meter, acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa ofereis um bolo em oferta alçada. Como a oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar, e não fizerdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés,
tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou e dali em diante nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por erro e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, conforme ao estatuto, e um bode para a expiação do pecado. E o sacerdote fará propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por erro, para expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação pela alma pecante, quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que isso fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor. E tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe havia de fazer. Depois disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem, toda a congregação com pedras o apedrejará para fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, pastor, nós ainda temos uma parte ainda do capítulo 15, mas vamos fazer já um comentário aqui. Às vezes as pessoas que estão acompanhando a leitura, né, e vendo aqui, mas esse homem que foi pego, ele foi apedrejado para fora do arraial, e pode surgir aí um questionamento na mente das pessoas. Então, veja bem aqui, olha só que interessante. O capítulo começa fazendo uma repetição dos procedimentos de como que o Senhor queria que o povo se apresentasse, entendeu? Com os sacrifícios, com as suas libações, com as suas ofertas de primícias. Mas veja, em um dado momento, o Senhor começa a dizer assim: e quando vier aquele que errar, o erro aqui é um pecado não intencional, é por erro. Então, quando você tem um erro, você se apresenta diante do Senhor com um sacrifício. E haverá o perdão. E haverá o perdão. É isso que o Senhor está falando. Agora, a partir do versículo 30, ele já vai falar bem assim: mas quando a alma fizer alguma coisa de mão levantada, aí já começa a dizer a respeito de uma coisa que é intencional e sabida, que não se podia fazer. E aí que vem o exemplo desse homem que foi pego apanhando lenha no sábado. Já era público e notório, não era para fazer. Então, o Senhor estava estabelecendo que a voz dele tinha que ser cumprida. Não ia ter um meio termo naquilo, entendeu? Então, esse homem morreu. Morreu por quê? Porque ele simplesmente não observou aquilo que era a voz de Deus.
Ora, não era a voz de homem falando com ele, era a voz de Deus que estava sendo transmitida. Então, ele tinha que ser obedecido. O outro ponto importante que a gente percebe lendo esse capítulo que é o seguinte, era para o natural que vivia no meio do povo e era para o natural de Israel e para o estrangeiro. E quando fala bem assim, o estrangeiro, a gente fala bem assim, gente, o estrangeiro, na verdade, ele tem outros costumes. Mas quando ele vem peregrinar e morar junto com o povo de Israel e peregrinar junto com ele no deserto, ele não cumpre os seus costumes da sua época, do seu povo, da sua localidade. Ele tem que cumprir tudo aquilo que está estabelecido. Sabe por quê? Porque é o povo de Deus, a lei do Senhor, que estava posta para influenciar qualquer um outro povo que quisesse viver no meio do povo de Israel. Então, gente de fora não influencia aqueles que são os naturais filhos de Deus. Os filhos de Deus são plantados na terra para influenciar e transmitir para o mundo quem é, na verdade, o Senhor. E tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, né? É isso que nós devemos levar na nossa convivência, tanto na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, ensinar para os nossos filhos, porque eles vão peregrinar na escola, no trabalho, mas ali eles vão influenciar com aquilo que é a palavra do Senhor. E para isso nós estamos conhecendo a palavra do Senhor, não é, pastor? Amém. Vamos encerrar o nosso episódio por hoje, irmãos? Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor.